No estúdio da TV Carta Maior, em Porto Alegre, nessa cobertura que fazemos do encontro, ou do primeiro encontro ibero-americano de conselhos econômicos e sociais, o governador do Rio Grande do Sul, que é o Tarso Genro, que foi um dos mentores e primeiro secretário do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social brasileiro. E ele também é o anfitrião desse encontro aqui no Rio Grande do Sul, e eu queria começar essa entrevista perguntando ao governador que expectativa o senhor tem desse encontro aqui, aonde esse encontro deve chegar, governador? Na verdade, esse encontro é um enlace histórico, né? Nós bebemos da fonte dos conselhos europeus para formatar o nosso conselho, né, o conselhão do Lula, como o pessoal chamava. E essa relação entre o conselhão do Lula, né, e os conselhos europeus foi muito forte durante esse período todo. Depois, quando nós nos elegemos aqui para o governo do Estado, nós tínhamos no nosso programa de desenvolvimento econômico e social a proposta do conselhão regional aqui. Nós formatamos o conselhão regional, que está aí em funcionamento. E trouxemos os nossos antecessores, né? Portugal e Espanha, principalmente, além de outros conselhos que se formaram no país neste período. Então, isso aqui é uma espécie de reencontro histórico num plano superior, né? O Conselhão Nacional já está legitimado, aqui também já está legitimado, e nós queremos fazer um olhar, a partir de agora, sobre a política, sobre as grandes questões políticas globais, nacionais e locais, né? Porque há um déficit democrático evidente hoje em todo o mundo, né? E os conselhões podem ser, eu digo, instrumentos de efetividade política da sociedade civil na relação com o Estado. O que parece que o conselhão brasileiro tem, digamos, atendido a essa expectativa. Agora, esses conselhos europeus, mais particularmente de Portugal e a Espanha, não têm demonstrado, digamos, efetividade na questão da crise europeia, da crise global econômica. Eles são mais restritos, os conselhos, legalmente mais restritos. Inclusive, quando eu redigi a proposta para o presidente Lula, a proposta de projeto de lei, que se transformou depois numa medida provisória, depois projeto de lei que foi aperfeiçoado pelo Congresso, eu dei um passo adiante na proposta, né? Porque os conselhos lá têm mais uma função técnico-administrativa e, eventualmente, de concertação e de ajuste de algum tema polêmico que diz respeito ao Poder Executivo. Aqui não. Aqui o Conselho se transformou num grande palco público de debate político sobre os rumos do desenvolvimento, com as distintas forças e com opiniões contraditórias. Um conselho com essa característica, hoje na Europa, por exemplo, na Grécia, teria uma efetividade maior? Se tivesse na Grécia um conselho da natureza que nós temos aqui no Brasil, seguramente seria muito mais difícil o Banco Central Europeu impor a revogação de um referendo para aprovar essas medidas, né, anticrise lá, que na verdade é uma devastação dos direitos sociais dos gregos, como está ocorrendo também na Espanha, na Itália e nos outros países. Por quê? Porque esse conselho, como uma espécie de cadinho das ideias da sociedade civil, seguramente ia buscar caminhos alternativos a esses caminhos, que é de dilapidação de todo o patrimônio social, né, dos direitos sociais do povo grego. Voltando ao encontro de Porto Alegre, governador, está na pauta, está previsto a consolidação do Conselho de Comunicação, né, nesse encontro. Parece que é o, digamos assim, uma das agendas de hoje à tarde, do Conselhão local. Né? Bom, o senhor está encontrando perspectivas de concertação, porque daí está um ponto de muita tensão na sociedade, né? Os meios de comunicação, né? Muitas vezes o Estado ou o governo e a própria sociedade. Esse conselho tem já sinalizado, essa perspectiva tem sinalizado, digamos, uma aproximação, algum tipo de... Aproximação de pontos de vista, né, de com as ponto empresas. De vista. Essa é uma questão realmente difícil, né? Porque, na verdade, existem pontos de vista marcadamente diferentes sobre a questão da comunicação no país, né? Existe uma visão de que está tudo bem, que as ideias circulam livremente, que os meios de comunicação democráticos têm que ser assim como estão, né?
Existe uma outra visão, que é uma visão crítica, que tem diversos matizes. Eu me associo a uma visão bem específica a respeito dessa discussão, que é o seguinte: aqui no Brasil o que não se discute, o que não deve ser discutido, e não é um tema nacional, é a questão da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, ela é consagrada pela Constituição e não há nenhum perigo, e nem pode haver nenhum perigo na nossa vocação democrática, de que os jornalistas sofram censura, de que os jornais sofram censura, de que as televisões sofram censura, né? Não é isso que se debate. O que se debate é outra coisa. É se o nível de circulação da opinião de maneira democrática está equilibrado no país. Eu digo que não está equilibrado. Eu vou dar um exemplo concreto, né? Não circularam com a mesma medida democrática as opiniões sobre as grandes reformas neoliberais que vieram do thatcherismo e os pontos de vista contrários a esta posição. Houve um massacre midiático mostrando que tinha que reduzir direitos sociais, que acabar com prestações públicas, que o Estado tinha que ser um Estado polícia e um mero Estado regulador, sem ter política de desenvolvimento, sem ter política industrial. Isso aí circulou de uma maneira impune, né? De vez em quando, alguém conseguia passar uma opinião por dentro de um grande jornal, por dentro de uma grande televisão, né? Ou por alguns instrumentos públicos de radiodifusão ou de televisão. Então, o que se trata, na verdade, é o seguinte: é uma questão democrática do país. Nós temos um equilíbrio na divulgação e no direito de circulação que as forças políticas e as pessoas têm, o direito de fazer. Não há um equilíbrio. E é isso que deve ser discutido. Então, não é censura, né? Não é ataque aos meios de comunicação e nem é qualquer oposição a que empresas privadas tenham jornais, tenham televisões, tenham rádios ou coisa parecida. Essa ideia da formação dos conselhos, que agora se expande através das iniciativas como essa, por exemplo, desse encontro, pode levar ao quê? A uma formação de um conselho continental, a promoção de conselhos municipais. O senhor imagina que essa ideia tem condições de prosperar a ponto de, digamos, ter uma expressão como força participativa da construção da democracia? Eu acho que sim, porque à medida que nós formamos o Conselhão aqui no Brasil, já houve uma difusão na América Latina, né, de conselhos. O senhor atribui à ideia brasileira essa difusão na América Latina? Nós fomos consultados na época, né? Por exemplo, o governo da Bolívia, né, do presidente Evo Morales, mandou pessoas discutir conosco a formação do conselho lá, né? O governo da Nicarágua, Daniel Ortega, também mandou, né? Eu conversei com autoridades argentinas, autoridades uruguaias sobre formas análogas de organização de conselhos, né? Então isso, e no Estado também, né? Nos estados aqui no Brasil, vários já organizaram conselhos. Então eu acho que pode sair daqui, sim, né, uma visão para construir um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social continental. Para quê? Para compatibilizar os diversos interesses e procurar políticas de integração, por exemplo, adequadas aos países e às forças sociais e políticas que estão representadas naqueles conselhos, que agirão sobre os seus governos. Então, é um instrumento de participação democrática da sociedade que pode, sim, ter gradativamente uma expressão continental. Agora, esse sucesso tem a ver também, digamos, com a crise dos instrumentos clássicos da política, os partidos, o parlamento? Eu acho que tem. Veja, a comunidade europeia, a União Europeia, foi constituída com os instrumentos clássicos da política e fizeram uma integração econômica uma beleza para os grandes capitais europeus. Só que os direitos sociais dos países mais avançados não se transmitiram e não se deram, né, suporte para eles serem transmitidos para os países em que as classes trabalhadoras, os setores excluídos, tinham condições de vida piores. Então, houve uma integração do capital, mas não a integração humana dos direitos sociais, culturais, né, do continente europeu. O que está ocorrendo lá? Quebrou. A União Europeia é uma ficção do capital, né? Porque não houve uma integração humana e social, e sim uma integração somente em cima de interesses econômicos, né, dos grandes grupos que controlam a economia europeia. Nós podemos evitar isso aqui na América Latina, né?
de fazer uma integração que seja econômica, financeira, cultural, inclusive com estruturas, né, interestatais, né, de financiamento do desenvolvimento, um controle público sobre, né, essas relações também, e fazer uma integração que tenha durabilidade e tenha futuro, né? A Europa do capital é uma, a Europa social não existe. Nós temos que evitar esses caminhos para gerar uma integração continental aqui que seja efetiva. Uma última pergunta. O 10º ano do Conselhão Federal vai enfrentar, já está enfrentando esse cenário de crise econômica mundial. O senhor acha que o Conselho pode ter uma efetividade no enfrentamento dessa crise no plano nacional agora no próximo ano, em 2012? Eu acho que pode. E eu tenho a convicção, agora sairão medidas, inclusive aqui no país, que serão contrapontos nacionais à crise global, favorecendo o mercado interno, desenvolvendo políticas de investimentos a partir da estrutura estatal do país, reforçando as estruturas de financiamento público. Isso aí já está contido na agenda de desenvolvimento do Conselho e também nos enunciados para o desenvolvimento que foram produzidos naquela oportunidade. Agora, um conselho dessa natureza, ele tem sempre a importância que o presidente lhe dá. Tem sempre a importância que o governador lhe dá. Se ele é municipal, que o prefeito lhe dá. Por quê? Porque ele não é um quarto poder na estrutura estatal. Aliás, um quinto, porque o quarto é a imprensa, né? Então, não é um... A imprensa talvez não seja um poder, talvez seja uma prepotência. Né? Então, o quinto, ele não é um quarto ou quinto poder. Ele é uma estrutura de assessoria, de consultoria e de produção de políticas junto com o Executivo. Então, eu creio, sim, que a presidenta Dilma terá todo o interesse em reforçar a evidência do Conselho e de colher opiniões para produzir essas políticas anticíclicas, né, que têm, inclusive, ressalvado o Brasil da crise global. Obrigado, governador. Muito obrigado.